O que é perdão? Por que é importante perdoar? Perdão é reconhecer que alguém cometeu uma ofensa contra você, mas decide largar o rancor e o desejo de retribuição contra essa pessoa. Perdão verdadeiro é uma decisão feita com a ajuda de Deus, que liberta. Nós devemos perdoar porque Deus nos perdoa muito mais. Quando uma pessoa peca, é como contrair uma dívida. É preciso pagar. O preço do pecado é a morte, é a separação de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecamos, mas Deus nos ama, tanto que decidiu pagar o preço por nós. Ele veio à terra e morreu em nosso lugar. Jesus não tinha pecado, por isso o preço que pagou não foi pela vida dele. Sendo Deus, seu pagamento é suficiente por todo mundo. Assim Deus encontrou uma forma de fazer justiça e também oferecer perdão. A dívida foi paga. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, fala assim: Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você reconhece que o preço é alto demais para você pagar e aceitar o pagamento de Jesus em seu lugar. Aí Deus perdoa você. A dívida fica paga. Ele não guarda rancor. Mas se você rejeitar Jesus, você rejeita a sua oferta para pagar sua dívida. Aí você continua responsável por pagar e não dá lugar para Deus perdoar. Quando uma pessoa peca contra você, é normal querer justiça. Essa pessoa fez uma coisa errada e merece pagar. Isso é certo, mas não é você que tem que exigir o pagamento. Deus é o juiz, ele cobra. Quando você perdoa, você deixa a cobrança com Deus e continua sua vida sabendo que a dívida foi paga. Você deixa de ser o juiz e dá a responsabilidade a Deus. Por que perdoar? Porque Deus perdoou você. Seus pecados podem parecer pequenos comparados com outra pessoa, mas são todos impossíveis de pagar. Se Deus é perfeitamente justo, perdoou você, você também deve perdoar. Aqui na palavra de Deus, Mateus capítulo 18, versículo 23 e 35, diz assim: Por isso o reino dos céus é como o rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida. Quando você libera perdão, você não só liberta o ofensor do seu ódio, você também fica liberto. A falta de perdão causa muitos problemas ao ofendido, que ao ofensor. Traz amargura e pode destruir sua vida. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 4, fala assim: O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Quando a Bíblia diz que Deus se esquece de nossas ofensas, significa que não cobra nunca mais do mesmo jeito. Quando você perdoa uma pessoa, você não cobra mais por esse pecado. Esquecer não ajuda a perdoar, só ignora o problema. Perdoar é enfrentar o problema e reconhecer seu impacto negativo. Depois decidir deixar todo o desejo de retribuição. Perdão não é ignorar a justiça. Perdão é deixar a justiça nas mãos de Deus, que é perfeitamente justo. Você condena o pecado, mas deixa de ser um problema seu. É um problema entre a outra pessoa e Deus. Tem algumas pessoas que não sabem como perdoar, mas você pode perdoar com a ajuda de Deus. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço por todos os pecadores. Ele ajudará você a se libertar do rancor e do desejo de vingança, abrindo caminho para o perdão. Perdoar não é um sentimento que não dá para controlar. Perdoar é uma decisão que você faz, que depois tem efeitos em seus sentimentos. Quais são os passos para perdoar? É você enfrentando o problema, reconhecer os seus sentimentos, declarar perdão, renunciar ao pecado. Primeiro, enfrentar o problema. Há coisas pequenas que podemos ignorar, porque não são um problema, mas há coisas erradas que não podemos ignorar. Fazer de conta que não há um problema não vai ajudar, só vai piorar as coisas a longo prazo. Você precisa aceitar que há um problema a decidir, resolvê-lo com a ajuda de Deus. Segundo, reconhecer seus sentimentos. É natural sentir zangado, frustrado, triste, machucado
Quando alguém peca contra você, finge que você não sentiu nada, que está tudo bem, é engano. Conte para Deus o que você sentiu e sente sobre a situação. Deus entende. Com o tempo a dor deve diminuir. Se não diminuir, peça para Deus te ajudar a não ficar preso nesses sentimentos. É importante aprender a lidar com o sentimento de uma forma saudável. Na palavra de Deus, Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Terceiro, declarar o perdão. Decida perdoar a pessoa que machucou você. Tente compreender que Jesus já pagou o preço pelos pecados dessa pessoa, tal como pelos seus. Perdoar é não dizer que não tem problema o que essa pessoa fez. Perdoar é viver sem deixar as consequências do pecado te destruam. Em Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz assim: Suporta-se uns aos outros. Perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Diga para Deus que você perdoa essa pessoa. Decida hoje largar o ressentimento. Entregue tudo a Deus. Deixe Ele lidar com outra pessoa. Se a pessoa vier pedir perdão, diga-lhe que você a perdoa. Quarto, renunciar ao pecado. Quando alguém peca contra nós, é fácil retrucar pecando também. Se você pecou, peça perdão a Deus por sua atitude e peça a sua ajuda para não voltar a fazer o mesmo no futuro. Procure formas de expressar seus sentimentos de maneira santa. Os sentimentos não são o problema, é o que fazemos com eles que pode ser mal. Muitas vezes, quando alguém nos machuca, deixam marcas, depressão, ideias erradas sobre si, medo. Mas peça a Deus para sarar suas feridas. Se você deixar, sua verdade restaura você. Não deixe o pecado te vencer. Seja forte. Para terminar, quantas vezes devo perdoar? Jesus disse que devemos perdoar muitas vezes. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 70 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não devemos guardar conta do número de vezes que perdoamos. Lembre-se, Deus perdoou você por todos os seus pecados. Você também deve perdoar os pecados dos outros, mesmo se não pedirem perdão. Libere perdão, que Deus vai te perdoar. Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo.